Então, hoje nós vamos fazer a abertura, né, do nosso... eu fiquei impressionado, e aqueles que participaram do workshop no sábado também ficaram impressionados, né, porque a instrução que chegou da Morachá para ser dada para essa Hanukkah é o nosso workshop, tá? Onde vai explicar o que são os milagres, como são os milagres, né? Os dois tipos de milagres que ocorrem. O que nós discutimos no workshop, a Morachá colocou aqui na carta, né? E esse ano não foi um rabino que escreveu, foi o próprio conselho editorial da Morachá, sempre lembrando que a Morachá, a nossa presidente, eu já sou há 20 anos de lá, a nossa presidente é a doutora Vic Safra, né? Ela é extraordinária. Tá? Então o que nós vamos estudar vai ser na realidade um apanhado, né? É na realidade um grande paper, né? Um grande estudo da própria Morachá, capitaneado pela doutora Vic Safra. Tá? Então, um shalom por Oshi, para o Gustavo, para o Ademir, para a Andressa, para a Leni, para o Leandro. Tá? Então, nós vamos abrir hoje a nossa semana, né? Vamos abrir os nossos estudos. Nós agora vamos até o dia 29, nos preparando, entendendo o que é Parnassá, o que é prosperidade, desse ponto de vista aqui, né? Porque daqui é que desce tudo, né? A Parashá, o efeito espiritual e o efeito material dela, né? Eu sei que os irmãos, eles querem já receber matéria, né? Eles querem já resolver questões materiais. Tá? Tem irmão que já quer sair voando para o nível de Atzilut, né? Nada disso é possível, né? Mas tudo é possível, tá? Dentro do seu devido tempo. Tá? Então nós vamos estudar isso daqui, né? O nosso gráfico criacional, do ponto de vista usando o evento da Hanukkah, que dentro da maçonaria é importante porque tem o seu ápice no solstício de inverno no hemisfério norte. Não é como a maçonaria segue o hemisfério norte, né? Lembre-se, a nossa loja ela é simbólica ao templo, tá? Não necessariamente ao primeiro templo, é simbólica ao templo. No nosso caso, nós consideramos o Mishkan, tá? Por quê? Porque o Mishkan era móvel, tá? Então, eu posso pegar a nossa loja e rodar a nossa loja em um outro templo, tá? Então, por isso que para nós cabalistas, o simbolismo da loja é o Mishkan, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, faz parte do assim chamado Oriente Regular, a loja simbólica é o Templo de Jerusalém, não necessariamente o primeiro nem o segundo, mas quem é de uma potência só pode rodar loja na potência. Tá? Nós não, né? A nossa loja, ela circula como circulava o Mishkan, tá? Então nós somos capazes de permear por todos os povos que Moshe Rabbeinu liderou Bnei Israel, né? Então, o maçom cabalista ele é bem diferente, né? Nesse aspecto, tá? Mas a loja ela é simbólica a Jerusalém, a Moriá, ou seja, sempre que a gente se refere a um evento na maçonaria, a gente se refere ao hemisfério norte, tá? Acima do Equador. Tá? Então, Hanukkah é importante para a maçonaria porque é o solstício de inverno. E o que representa o solstício do inverno, cabalisticamente falando? Varierev, Variboko. Tá? Então nós saímos das noites mais longas
e começaremos agora a ter noites mais curtas, que é ali. Esse ano vai ser no dia 22 de dezembro, né, o equinócio. Alguém pode até checar no Google para saber, mas não vai checar, solstício de inverno, né? Solstício do hemisfério norte esse ano. Eu acho que é dia 22 de dezembro, mas depois eu checo, tá? Então nós vamos ter a abertura hoje e já vamos entrar no estudo, os milagres no judaísmo, tá? Interessante, né? Porque foi exatamente o foco que nós demos no workshop, né? Nós vamos abrir com a carta e com a primeira parte aqui, né? A primeira parte do estudo. Aí na terça-feira nós vamos estudar os milagres de Purim, tá? Os milagres de Purim. Na quinta-feira nós vamos estudar os milagres naturais e sobrenaturais. Aí quem teve no workshop vai refazer o workshop na quinta-feira, tá? Aí no sábado, o Eluf Capitão Leite, não sei se o Eluf está nos acompanhando, o Eluf já recebeu a lousa para o estudo da manhã, aquele estudo completo que nós fazemos da manhã. Nós vamos então tratar da Paraxá. Eu ainda não recebi a semana do Dr. Leibel, né, porque hoje é segunda-feira. Também não recebi do Dr. Sachs, também não recebi do Dr. Lightman. Eu ainda não recebi os estudos dos orientes que eu tenho o fellowship, né? Eu estou esperando, né? O Dr. Sachs, ele manda do e-mail pessoal dele para o meu, né? O Dr. Leibel Wolf também, né? Então, eu não recebi ainda, porque hoje ainda é segunda-feira. Mas eu até sábado eu já vou saber qual é a influência espiritual correta da semana, tá? Então vamos lá, vamos entender. Para muitos é uma novidade, né? Então vamos entender, tá? Então a festa de Hanukkah celebra milagres, tá? Então o que nós dizemos? Milagres só na Hanukkah. Então esse é um período que a influência espiritual, quer dizer, que esse fluxo, né? Que esse fluxo aqui, bem como esse daqui, né? Esse daqui, ele é propício a transgressões das leis naturais, tá? Quando o Eterno, ele dá demonstrações que ele criou as leis. Mas por que ele criou as leis? Para todo mundo ficar tranquilo, tá? Então é importante para a sua criatura que ela tenha uma estabilidade de lei, tá? Então, varierev, varebokel, né? Noite e manhã. Então, o que é noite e manhã? Noite e manhã está aqui, ó. Olha a noite e manhã aí. Tá? O que é a noite e manhã? A gente vem de uma queda para uma subida. Tá? Então, nós sabemos que depois de uma queda vem uma subida. Tá? Varierev, varebokel significa que depois das longas noites, curtas noites virão, ou seja, dias mais longos virão. Tudo tem esse fluxo, né? Varierev, varebokel, né? Fez-se tarde, fez-se manhã, um ion. Fez-se tarde, fez-se manhã, um outro ion. Tá? Então tem esse fluxo, tá? E nesse fluxo, nós estamos falando que nessa época do ano, tá? Nós temos essa passagem aqui do varierev, varibokel. Então nós temos essa passagem da linha central. Aí nós temos a possibilidade de obter milagres. Por isso que é tão importante saber colocar corretamente na catampá, na tirinha, aquilo que a gente deseja, tá? Porque normalmente o irmão escreve uma coisa, mas ele está focado em outra. E o que nós sabemos? A nossa realidade, ela é relativa ao nosso foco, tá? Então, eu estou colocando foco em algo, eu não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda, tá? Para poder realizar. Então, nessa época do ano é mais importante, tá? Então, vamos ver
o que a doutora Vic Safra nos coloca. A festa de Hanukkah celebra milagres, a vitória militar dos macabeus e o subsequente fenômeno sobrenatural do azeite de oliva, ocorrido na reinauguração do segundo templo sagrado de Jerusalém. É muito importante nós entendermos que Hanukkah nos apresenta dois eventos. Tá? Dois eventos. Então vamos, por exemplo, pegar assim, evento de aparição de Maria em Fátima, 1917, tá? Então, 3 pastorinhos lá tinham uma visão, né? Uma visão sobrenatural, né? Maria, segundo eles, deu lá, né? Os segredos, primeiro, segundo, terceiro segredo de Fátima, né? Tá? Houve lá uma teofania, literalmente houve uma teofania, 50 mil pessoas presenciaram uma teofania praticamente idêntica que ocorreu com o Judeão, né? Choveu, secou, depois secou e molhou, né? Quer dizer, todo mundo choveu, todo mundo molhou. Aí parou de chover, todo mundo secou. Aí depois fez sol e todo mundo se molhou. A mesma coisa de Gideão ocorreu em Portugal, com 50 mil pessoas. Isso é um dado e um fato, a gente não pode negar isso, tá? Independente de ser cristão ou não cristão, não se pode negar teofania. Lembre-se, né? Nesse nível daqui, né? Nesse nível, deixa eu tirar aqui. Nesse nível daqui, né, gente? Não tem religião, né? Religião é invenção humana, né? O homem inventou o carro de boi, o Fórmula 1, o satélite e a religião também, né? Religião é invenção humana, né? Então, religião é coisa desse mundo de Asiá aqui embaixo. Né? Aqui em Etzirá já não tem mais religião, né? Então, é importante a gente entender. Então, nós estamos festejando esse período de Hanukkah, ele foca em 2 eventos que ocorreram. Macabeus como guerreiros e, ao mesmo tempo, os Cohen, né, recebendo essa super bênção, né, dentro do templo. O azeite que não terminou. Só que esse azeite que não terminou, nós já tivemos caso de azeite com Eliarro, nós já tivemos caso de azeite com Elisha, né? Nós já tivemos casos de azeite, tá? Muito antes dos macabeus. Nós já tivemos casos de azeite com os profetas, tá? Então, isso é importante nós entendermos, tá? Então, após a queda do segundo templo de Jerusalém, alguns rabinos argumentavam que não mais havia motivo para celebrar a festa, tá? Então, quando o segundo templo foi destruído pelo general Tito, lá entre 67 e 70 da nossa era, né, muitos judeus perderam a sua fé. Tá? Da mesma forma que muitos judeus perderam sua fé durante a Inquisição, do mesmo modo que muitos judeus perderam sua fé após o Holocausto, né, coisas dessa natureza. Né, tá? Então, muitos judeus pararam de festejar a Hanukkah. Tá? Na Inglaterra, particularmente, né, vocês sabem que a cultura anglo-saxônica, né, ela é bem diferente, a cultura anglicana, né, ela é bem diferente da cultura romana. Né? Os anglicanos, né, desde Henrique VIII, que eles festejam Pessa e festejam a ressurreição do Senhor, né? Os anglicanos, eles mantêm, né, a celebração de todas as festas, né? Então, os anglicanos continuaram, né, estudando, né, e continuaram festejando essa questão de Hanukkah. E nós, maçons, né, festejamos como a grande festa do solstício de inverno, né? Tá? Que na Inglaterra realmente é muito festejado isso. Tá? Então vamos, só que
o povo judeu, ao longo do tempo, eles foram começando a entender do que se tratava esses dois eventos. O evento dos Macabeus, que nós vamos estudar ao longo, né, da semana, o evento dos Macabeus e o evento do azeite. Tá? Uma das razões é que a festa das luzes, a Hanukkah, celebra também a eternidade de uma nação sagrada, ensinando-nos que estruturas físicas podem ser destruídas, mas não as espirituais. Tá? Então, os nossos sábios cabalistas vão dizer, né, que o Eterno, né, Hashem, né, eles falam Hashem, né, para nós, o nível de Elohim, o nível de Bereshit, né, o nível de Bereshit, ele faz uso, né, dos romanos, que é Esav, faz uso do general Tito para destruir o templo, para forçar, na realidade, a Torá ter esses predautos, né, como orvalho, porque eu espalharei a minha palavra como orvalho no meio de todas as nações. Então o que estava acontecendo? A Torá estava fechada em Jerusalém, ela estava trancada pelos fariseus e saduceus, os mestres da lei. Ninguém tinha acesso àquilo, né? Nem mesmo os judeus helênicos, nem mesmo aqueles que eram da Galiléia. Por exemplo, Rabi Yeshua não era judeu, Rabi Yeshua era galileu. Se você chegasse lá para um mestre fariseu e perguntar, e esse profeta que anda pregando que 5.000 os seguem, ele ia dizer, não, ele não é judeu, ele é galileu. Tá? Porque também tinha quem nascia na Samaria, era samaritano. Tá? Quem nascia naquela região da Turquia era Ashkenazim. E era assim que eles operaram. Eles se estratificaram, né? Eles se fecharam. Então o único modo que garantiria, né, nós hoje estarmos estudando a Torá foi exatamente aquele muro de Jerusalém ter sido derrubado, aquele templo destruído. Tá? Isso é importante nós entendermos. Tá? Essa colocação. Então anotem aí essa colocação. Né? Estruturas físicas podem ser destruídas, mas não as espirituais. Tá? Isso é muito importante. Então, eu não estou lendo a carta inteira, né, que a carta é longa. Eu estou lendo os pontos principais e discutindo com vocês. Tá? Então, a festa da Hanukkah também nos ensina que a luz de Bnei Israel, lembre-se, nós somos Bnei Israel, né, nunca será apagada e que Deus fará tantos milagres como forem necessários para assegurar a eternidade do povo hebreu. Tá? Entendeu? Então, isso é importante nós entendermos que no História Calamitatum, né, e é uma pena que o Eluf, Capitão Leite, ainda não fez a lousa, né? Está com ele já tem uma semana, né? Fez uma semana hoje que está com ele, né? Que já iria ajudar muito aos irmãos ao longo o estudo ao longo dessa semana. Tá? O Rocha até viu na lousa hoje, isso é a lousa. Então, é muito importante nós entendermos isso. Né? Tá? Então, por exemplo, a maçonaria ela está acabando, né? Porque ela está se tornando um clube, ela está se tornando uma confraria. Tá? O mau desempenho, né, das lojas maçônicas, elas acompanham o mau desempenho do assim chamado judaísmo também, né? Que hoje metade dos rabinos estão querendo faturar com a famosa conversão para judeu, né? Então eles prometem lá, o camarada paga dinheiro, virou evangelismo judaico, né? Tá? Mas nós não, né? Nós somos um Oriente como ele nasce, né? Como a maçonaria cabalista nasce. Né?
Nós preservamos cada iode, né, da nossa tradição, da nossa Morachá. Tá? Então é importante vocês colocarem isso aí. Né? Existe por parte de Deus, por parte de Hashem, uma garantia que Ele nos abençoará quantas vezes forem necessárias para que o nosso Oriente ele permaneça de forma eterna e cada irmão acabe recebendo o que ele precisa. Tá? Então o Eluf apareceu aí, né? Eu estava falando da lousa, né? Que essa lousa é importante. Tá? Outra coisa que também é colocado aqui é com relação a Rabino Jonathan Sacks, né? Agora eu falo assim, Rabino Jonathan Sacks, vocês já sabem quem é, né? Porque nós estudamos ele, né? Então é fácil, tá? E essa é uma colocação muito importante, porque o Tiferet Rabbein, ele diz, o mundo não tem memória, tá? Esse é um dos grandes problemas que existe nesse fluxo aqui, ó. O mundo não tem memória. E por que o mundo não tem memória? O mundo não tem memória porque a nuvem não está aqui no mundo. A nuvem está aqui em cima, em Beriá. Em Beriá tem memória, que a gente consegue acessar a memória em Beriá. Só que para a gente acessar a memória em Beriá, nós temos que estudar como nós estudamos. Tá? Então ontem, por exemplo, na instrução que eu dei lá em Sião, né, abrindo a semana, né, eu falava exatamente isso. Ó, vocês têm que estudar do modo certo. Né? Vocês não podem, cada dia da semana, liga lá a televisão, aí tem um pastor, tem um padre falando lá alguma coisa, aí vocês ficam focados no que o padre está falando, o que o pastor está falando. Isso é errado. Vocês têm que focar na influência espiritual da semana, né? Que é esse fluxo daqui, né? Que é esse fluxo. Esse fluxo, ele ocorre, o Mazal, né? O Mazal universico, né? Ele ocorre pelas 54 parashiot, pelos 54 Shabbatot. É o nosso relógio, né? A gente tem esse ciclo semanal, né? Isso é importante. Então, o Rabino Jonathan Sacks, né? A doutora Vicky Bó coloca aqui, né? E vemos, como lembrou o Rabino Jonathan Sacks, que o mundo não tem memória. Tá? E despontam manifestações contra tudo. Então nós não temos memória, mas aí de repente aparece alguém que busca memória, tá? Okay? E essa memória vem à tona e a gente começa a fazer certo novamente, tá? Então, nessa semana, né, na semana que vai começar no dia 22, né, que nós vamos acender as velas, nós seremos guiados pela pedra angular da maçonaria, que é um dito do rei Salomão. Então, a Hanukkah, ela é centrada dentro dessa passagem do rei Salomão, que ele diz, a vela de Deus é a alma do homem. Tá? Então, nós vamos ativar nossa alma, e nós vamos receber, ativando a alma, nós vamos receber alguma forma de milagre. Tá? Então nós vamos estudar os tipos de milagre, porque vocês vão ter que saber identificar que milagre vocês receberam. Então, por exemplo, essa semana, né, no domingo, né, ontem, anteontem, né, porque nós já estamos na terça-feira, anteontem, domingo, o irmão Lauro, ele colocou a história do porco. Né? Então o porco foi um milagre para ele. E se não fosse o porco, ele poderia hoje até nem estar vivo. Entendeu? Nós vamos aprender ao longo desse estudo a identificar esses milagres e saber dar um poderoso Baruch Hashem pelo porco na estrada. Tá? Isso é importante. Então, o que vai nos guiar ao longo desses dias? A vela de Deus é a alma do homem. Tá? A vela de Deus é a alma do homem. A Kabbalah coloca isso como se nós fôssemos, né, um grande... nós, né,
os filhos de Adam, né? O Ben Adam, né? Como se nós fôssemos um grande painel de LED, né? E nós somos luzes, né? E nós formamos a imagem de Adam para Hashem poder apreciar a sua criação. Então, quando nós estamos em transgressão, nós somos buraquinhos, né? Falta de precisão que está nesse painel de LED. Né? Então, a Hanukkah, que é aquela menorá com 9 braços, né? Cuja luz nos lembra a nossa missão no mundo, que é acender a menorá celestial. Tá? Então, essa semana que nós vamos nos preparar para a próxima semana, nós podermos acender a menorá celestial, que é o grande objetivo do maçom cabalista, que em loja, a loja se torne uma loja celestial. Tá? Então, a menorá celestial que existe dentro de nossa alma e usar seu fogo espiritual para iluminar o mundo que nos rodeia. Porque nós somos luzes para a nação, né? Para as nações. Né? Que é a menorá, né? É a menorá. Nós somos luzes para a nação, para as nações. Tá? Então, uma vez dado essa introdução, né? Que nós fazemos essa introdução que a doutora nos envia já há 3 anos. Né? Baruch Hashem por isso. Né? Tá? Então vamos então para o estudo começar o estudo propriamente dito, para vocês entenderem, né? Tá? Os milagres de Hanukkah. Tá? Então, falamos em Hanukkah, falamos em milagre. Falamos em Hanukkah, falamos em poder jogar a sorte. Tá? É um período que a gente pode jogar a sorte. É um período, por exemplo, que eu sou liberado, né, para abrir oráculo. Tá? Então, às vezes durante o ano, abre oráculo para mim, Magui, de não sei o quê, né? Às vezes eu até abro, né? Mas nesse período do ano eu sou liberado. Por quê? Porque a influência espiritual desse período beneficia aqueles que têm essa unção oracular. Tá? É assim que funciona. Tá? Então é um período que eu posso abrir oráculo. Vamos ver, os milagres de Hanukkah. Uma das bênçãos que recitamos antes de cumprir a mitzvah é a prece de Al-Hanissim. Tá? Então, vocês se lembram que Nissim nasci, né? Nasci milagre, né? Nissim, milagres, né? Plural de milagres, que é a mesma palavra de Nissan, tá? Que é o mês, o primeiro mês do calendário. E Nissan é um mês que escrito de lá para cá ou daqui para lá é Nissan igual. Tá? Porque Ia, Nissan e Nassim, né? Quer dizer, de lá para cá é milagre, daqui para lá é Nissan. Mas tudo é milagre. Tá? Porque Aleph é Aleph, né? Tá? Então, qual é a bênção que nós recitamos? Então, eu quero que os irmãos já gravem essa bênção, porque vocês devem fazer isso a partir de hoje, todos os dias, ao acordar, a se alimentar, ao buscar alguma coisa, né? Ao esfriar a cabeça. Bendito és tu, eterno nosso Deus, que operastes milagres, Nissim, para nossos antepassados, naqueles dias, nesta época. Tá? Okay? Então vocês podem dizer, puxa vida, Baruch atah Adonai, né? Bendito és tu, eterno, né? Que abriste o mar vermelho para que o povo em escravidão pudesse passar. Fizeste milagres nessa época, faça nessa época agora para mim. Abra a porta do meu emprego, né? Abra a porta do entendimento do meu filho, né? Para ele se afastar dessas amizades horrorosas que ele está andando, né? Para que meu filho passe
a gostar mais da casa dele, dos pais dele. Tá? Então, porque isso foi feito nesta época por os nossos antepassados. Tá? Então, o milagre de Hanukkah foi um fenômeno sobrenatural. O que é um fenômeno sobrenatural? As leis da natureza cessam de agir sobre no caso do Hanukkah, sobre um recipiente de azeite. Tá? Então, como é que aconteceu? Os macabeus, né, em muito menor número, né, número infinitamente menor do que o exército assírio, né, conseguiu retomar Jerusalém, conseguiu retomar o templo. Então, quando eles adentraram ao segundo templo, né, não é o segundo templo de Herodes, hein? Estamos falando 300 anos antes de Herodes, tá? Antes do templo que Rav Yeshua visitava. Né? Quando eles adentraram o templo, né, a primeira coisa que o Cohen teve que fazer, o que é? Acender a menorá. E eles procuraram, e eles encontraram só um azeite lacrado, não profanado. Todos os outros recipientes de azeite estavam profanados. Né? Então o Cohen, né, ele vai, coloca o azeite e acende a menorá. Opa, o Eterno está presente. Tá? Mas só tinha esse azeite para um dia. Né? Vocês se lembram, né? Quem está conosco já vai para o segundo ano, estudou Shemot o ano passado. Né? Então, todo dia, vamos estudar novamente. Né? Mas todo dia o Cohen, o levita, né, ele limpava e acendia, que isso aí, espiritualmente falando, é um simbolismo que todo dia eu tenho que me limpar de minhas transgressões, né? E colocar o azeite mais puro de forma tal que não faça fumaça e que não deixe resíduo. Né? Então ele fez isso, né? Mas ele só era para durar só um dia e acabou durando 8 dias. Ou seja, deu tempo para ser feito azeite para menorá. E o azeite para menorá é aquele primeiro azeite, é o azeite de baixa pressão. É o primeiro azeite que sai da oliva. Né? Ele não sai com caroço esmagado. Ele é super claro. Tá? Okay? Então, esse é o milagre da Hanukkah. Tá? Mas teve já o outro milagre. Né? Quer dizer, primeiro teve aquele milagre de pouquíssimos macabeus, né, que eram levitas, tá, conseguirem dominar um exército daquele tamanho. Então é dito no Midrash, né, que quando os macabeus foram expulsar os assírios, né, os assírios caíam sob seus cadáveres. Né? Então houve uma interferência espiritual, mas que não está relatada na Taná, porque o livro dos Macabeus, né, Macabi, né, eles não é um livro canônico. Tá? Então o livro dos Macabeus não está na Taná. O que está na Taná é o livro de Esther, né, Megilá Esther. Né? Esther é poderosíssima. Né? A palavra Esther, ela é poderosa. Só a palavra já é poderosa. Da mesma forma que a palavra Eva é uma palavra fraquíssima. Né? Eva é desobediência. Esther é a luz. Eva é as trevas. Vareerev, Varebokel, né? De Eva a Esther. Né? Muito bem. Então, nós vamos passar uma semana onde nós estaremos buscando bênçãos através de recitação de bênçãos. Tá? Então, depois, no dia 22, segunda-feira, né? Dia 22 de segunda-feira, é isso? Agora não. A primeira noite é segunda-feira. Deixa eu ver aqui. Primeira noite é domingo.
Primeira noite, domingo 22 de dezembro. É porque como é à noite, já é segunda-feira, tá? Mas é domingo, nós vamos começar a acender a vela e fazer a nossa oração. Eu estou com todas as orações aqui já, tá? Para nós fazermos juntos, tá? Onde o irmão vai acender a vela dele e vai mentalizar. Depois a gente faz o estudo dos artigos, né? Que já estão aqui também separados. Que os irmãos podem pedir o PDF ao mestre Sérgio, à irmã Eleni, podem pedir o PDF já na ordem, né? Ao Roche Lucas também, tá? Eu imprimi do PDF que eles me mandaram, tá? Então, vocês podem fazer isso. Tá? Então vamos ver. Então nós temos que recitar uma bênção. Olha lá. Recitar uma bênção desnecessária constitui uma transgressão extremamente grave. É tomar o nome de Deus em vão. Então é muito importante nesse período que nós façamos a gente recite as bênçãos corretas, na hora correta, da forma correta. Tá? Nós não podemos sair aí batendo tambor, vocês entenderam? Tá? Porque nós estamos falando de milagre. Tá? Então nós queremos a luz, né? Vamos voltar para a luz. Nós queremos a luz certinha sobre nós. Tá? Nós queremos a luz certinha sobre nós. Tá? Vamos lá. Então, aí nós vamos começar a falar de grandes milagres, pequenos milagres, milagres que ocorreram, tá? Mas muitos outros milagres ocorreram ao longo da Torá, bem maiores do que os 8 dias do azeite queimando. Tá? Por exemplo, a abertura do Mar de Junco, né? Bom, a pedra que não cessava de trazer água para o povo de Israel. O maná que caía do céu. A nuvem que protegia do sol de dia e aquecia o povo à noite. Né? Mas a gente não faz, né? A gente não faz festa da abertura do Mar Vermelho, por exemplo. Nós não fazemos isso. Nós festejamos a saída do Egito. Na realidade, Pessa não é a passagem pelo Mar Vermelho. Pessa é o anjo exterminador, né? Eu sou, Hashem passará, né? O próprio Hashem era o exterminador, que passou sobre a casa dos judeus em Geshem, no Egito. Né? A pedra, né? Nós não celebramos nada relativo à primeira vez que a água a água ficou boa para beber, e nem tampouco aquela pedra que seguia Miriam, né? Uns dizem que seguia Miriam, outros dizem que aonde Miriam chegava, Miriam tinha o domínio das águas, então ela tocava a mão no solo, eles cavavam e dava água perene. Tá? Então, mas pelo outro lado, nós podemos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com a nossa palavra, se nós estamos conectados corretamente em Yetzirah, Beriah, Atzilut, né? Se nós estamos corretamente alinhados, né? Nessa linha do meio, tá? Porque tem rabinos, irmãos, né? Tem rabinos, principalmente cabalistas, né? Que eles vivem na linha do meio, eles estão aqui o tempo inteiro. Eles já perderam o Varieira e Varibô, eles não têm mais isso, tá? Eles já saíram desse nível de oscilação. Eles estão na linha do meio. É o pessoal que tem o poder da palavra. Tá? Pessoal que tem o poder da palavra. Um desses rabinos é o Rabi Hanina. Né? Tá? Então, vamos ler aqui a história dele. Certa vez, na véspera do Shabat, Rabi Hanina ben Dozá, famoso no Talmud pelos milagres que realizava, tá vendo? Ele é famoso no Talmud pelos milagres que realizava. Ele é alguém que estava aqui, ó. Ele estava nessa linha. Rabi Yeshua estava aqui, né? Rabi Yeshua conseguiu esse equilíbrio entre o Vaere e Varebokel, né? Ou seja,
Rabi Yeshua não tinha mais esses altos e baixos, né? Isso é coisa nossa, né? É coisa de Benoni, né? Nós temos... né? A gente acorda às vezes depressivo, a gente acorda preocupado, né? Às vezes nós acordamos em linhas aqui embaixo, né? Em linhas aqui embaixo, tá vendo? Linhas aqui embaixo. Mas existem rabinos, né? Que eles já operam de forma estável, né? Eles já estão na velocidade de cruzeiro espiritual, né? E o Rabi Hani Ben Dozá é famoso no Talmud pelos seus milagres, ou seja, porque ele estava nessa linha do meio. Tá? O Rabi, ele já vivia nessa linha do meio. Tá? Papa João Paulo II, né? Papa João Paulo II já vivia nessa linha do meio, né? Já Bento XVI não. Na carta que ele fala da sua renúncia, né, papal, ele diz há 3 anos e meio que o Espírito de Deus não fala comigo. Ou seja, há 3 anos e meio que ele estava na parte de baixo aqui, né? Bento XVI estava há 3 anos e meio aqui embaixo. E estava em um vale, né? Em um terron, né? E ele mesmo confessa isso. Então, Rabi Hanina Ben Dozá, famoso no Talmud pelos milagres que realizava, perguntou à sua filha porque ela estava tristonha. Então, a filha estava em um vale, tá vendo? A filha estava em um vale. E ela respondeu ao pai que não podia acender as velas do Shabat por não ter azeite de oliva, apenas vinagre. Rabi Hanina lhe responde que acenda as luzes de Shabat com vinagre, ainda que não fosse inflamável. E ele fala a frase de poder. Qual é a frase de poder? Aquele que ordena o óleo que queime, dirá ao vinagre para queimar. Tá? Isso em hebraico é extraordinário. Como a mecânica que ele faz com as palavras. Então, ele transforma em hebraico vinagre em shemen. Tá? Legal, né? É esse poder, tá? Por isso que eu falo para você, nesse período que nós vamos entrar agora, pelo amor de Deus, não me falem besteira. Tá? Porque vocês vão obter besteira. Então, o pessoal que gosta aí de dar 7 pulinhos em onda, dia 31, acender vela na praia, né? A Evandus, que gosta de macumbeiro, você entendeu? Evita essas coisas, pô. Você entendeu? Pela Santa Madalena, como diz a irmã Eleni, né? Lá do Cid Magaldi, eu sempre esqueço como ela fala, mas ela fala, e eu acho legal, eu sempre dou gargalhada com o que ela fala. Porque é isso aí, né? Pela Santa Madalena do Sidney Magaldi, né? Tá? Né? Porque o Sidney Magaldi, ele é contemporâneo do Maguide, né? Tem o Magaldi e o Maguide. A irmã sempre brinca comigo, né? Então, isso é muito importante. Nesse período que nós vamos viver agora, instantaneamente haverá um dia, e é um dia diferente para cada um de vocês. Nesse período, cada irmão terá esse poder em um determinado dia, em uma determinada hora, em um ponto do universo. Porque cada um tem o seu masal. Tá? Mas, em média, nesse período, se a gente agir correto, a gente vai acabar acertando. Entendeu? Sabe como é que é? Uma coisa é você dar um tiro com uma bala usando luneta. A outra coisa é você pegar uma 12, né? Sai um monte de bala, né? Tá? É o que nós estamos tentando fazer, né? Usar uma 12 que sai um monte de bala. O irmão chega lá no dia 29/12 embalado, né? Tá? Essa é a nossa ideia. Por isso nós fizemos o workshop, tá? Então, vamos lá. Aí o que aconteceu? A filha do Rabi Dozá, né? Foi lá, acendeu, e o vinagre pegou fogo. Então, esse milagre do vinagre pegar fogo, né? Inflamar,
não mereceu se tornar uma data sagrada. Mas foi um milagre. Vocês entenderam? Então, milagres ocorrerão em nossas vidas nesse período. O que a gente tem que saber? Focar. Porque é o foco que determina a nossa realidade. Né? Que foi o tema central, né, do nosso workshop do sábado. O que determina a nossa realidade, talvez realidade relativa, mas o que determina a nossa realidade? Nosso foco. Tá? Então o irmão está pensando em casar, mas também está pensando em trocar o carro. Aí o irmão está pensando em fazer um curso de especialização, mas também quer mandar a filha dele para Disney. Tá? Então qual é o foco? Ah, mas aí minha filha vai ficar triste. Chama a filha e começa desde cedo a explicar. Papai precisa fazer esse curso. Os recursos da família são limitados. O recurso pertence a todos. Nesse momento, é mais importante papai fazer um curso do que a filha ir para Disney. Ah, a filha vai espernear, não sei o que pode fazer. Ela um dia vai entender. Tá? E vai até, como diz em Deuteronômio, né? Vai olhar para trás e vai sentir nojo daquilo que fez. Né? Isso é importante a gente entender. Né? Então, vamos entender o milagre da Hanukkah. O verdadeiro milagre da Hanukkah foi o fato de um grupo de poucos guerreiros judeus conseguirem derrotar a superpotência militar da época, com isso assegurando a continuidade da cultura da Morachá, né? Da cultura judaica, que viria a se tornar judaica cristã e que acabou tornando nós aqui. Tá? Então, se não fosse a Hanukkah, não haveria mais povo judeu, a Torá e toda a sabedoria da Torá teria desaparecido, não haveria um evento chamado Yeshua Hanazia, Yeshua o Nazireu, né? Ele não daria aquela ordem, né? E de ensinar, e que vocês aprenderam, gente. Vai aí. Alá, né? Vá. Vai ensinar. E de ensinar, né? Até os confins da Terra. Na época, os confins da Terra seriam as Ilhas Britânicas, né? O ponto mais longínquo, né? Que ficava de Roma, né? Eram as Ilhas Britânicas. Vai até os confins da Terra. Leva o que vocês aprenderam, tá? Isso só foi possível porque houve Hanukkah, houve a retomada do templo e houve o restabelecimento da Morachá. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é que esse evento da Hanukkah ele liga o cristianismo? Vocês estão entendendo isso? Tá? Isso é muito importante. Dá um thumbs up aí, quem está entendendo, porque isso é muito importante, né? Porque nós temos essa ideia que Roma quis vender para a humanidade. Não, que depois de Jesus tudo acabou. Como tudo acabou depois de Jesus? Tá? Jesus o que era? Né? É assim, ó. Ah, depois que você nasceu, a família acabou. Ah, é? Por quê? Porque eu tirei aí o nome da tua mãe de você. Então depois que você nasceu, eu tirei o nome da tua mãe de você. Então a família da tua mãe não existe mais. Oh, gente, isso não existe. Tá? Pelo amor de Deus, né? Olha a Santa Madalena aí da irmã Eleni de novo aí, tá? Então, é o nosso profeta Sidney Magaldi, né? O Magaldi precedeu o Maguide, né? Tá? Então, isso, nós não podemos admitir isso, né? Quer dizer, nós somos maçons cabalistas, né? É como se eu chegasse agora na loja e dissesse, bom, daqui para frente só existe o que a gente pensa. Não é daqui para frente só existe o que a gente pensa. Nós estamos estudando e pensando isso hoje, porque lá em 1460 alguém pensou isso. E por que pensou isso? Porque lá em 1200, né, os saxões, né,
receberam as migrações judaicas que saíram da Europa continental. Tá? Então, nós podemos garantir que aquela profecia de Rabi Yeshua até os confins da terra, na realidade foi ocorrer nessa Inquisição do século XII e século XIII, 1100 e 1200. Tá? Okay? Vocês têm que ir até os confins da terra. Eles acabaram lá nos confins da terra. Pega toda a publicação hoje de Kabbalah, é tudo em inglês. Qual é a língua que se fala em Israel? Inglês. Qual é a língua que se fala dentro das sinagogas? É inglês. Eu, quando mando vídeo para vocês do poderosíssimo, né, Hazan, né, Azi Schwartz, né, ele fala inglês, pô. Olha, na rua ele é um americano. Tá? Então é importante nós entendermos isso. Tá? O verdadeiro milagre de Hanukkah não foi só, aí tem um só, não foi só o azeite queimar 8 dias, tá? Foi o fato de meia dúzia de gato pingado, tá, conseguir. Então o Midrash vai dizer que o Eterno, né, que Hashem, deu tanta, colocou sobre esse povo que estava lá, esse pequeno povo que estava lá, né, os macabeus, colocou tanta habilidade militar que eles deixaram de ter a mão esquerda. Eles eram capazes de usar o arco com a direita, com a esquerda e com a direita, mas tudo como se fosse a direita, né? Entendeu? Então ficava um arqueiro, alguém preparando um arco aqui, outro preparando o arco aqui. Quando esse da esquerda dava um arco, ele atirava assim, e nenhuma flecha lançada deixou de derrubar um assírio. Você entendeu? Ah, então houve também uma manifestação? Houve manifestação. Nós sabemos disso que houve. Tá? Então vamos continuar. Tá? Então, quando o Midrash ele analisa esse lance, né? Esse lance, quando os nossos sábios atuais analisam esse lance dos guerreiros, né? O nosso Tif Rabbeinu, né? O Dr. Sachs, ele falava, ó, não tem muito mérito, né? Não tem assim um mérito monstruoso de um pequeno grupo de guerrilheiros, né, derrubarem um grande exército. Isso aconteceu com os americanos no Vietnã, isso aconteceu com os russos no Afeganistão, não é verdade? Tá? Então não tem assim um grande mérito. Tá? O mérito, qual foi? O mérito foi que eles venceram os assírios e os assírios não voltaram mais para combater. Tá? Esse é que foi o grande mérito. Tá? Os assírios não voltaram mais para combater. Tá? Então vamos ver. A vitória militar foi necessária para o povo judeu. Os macabeus derrotaram forças poderosas, espirituais e fisicamente estabelecidas. Tá? Então essa batalha é uma batalha espiritual e é uma batalha material. Então é muito interessante, né? Porque isso de novo vai ocorrer lá no período do Menahem Begin, né? Tá? Lá no período da guerra, não da guerra dos 7 dias, né? De 67. Tá? Porque 67 foi Israel, né? Que foi para cima, né? Com o grande general Moshe Dayan, né? Alguns devem se lembrar, né? A Prime Minister era Golda Meir, né? Tá? Que tinha um olho, né? Fechado, né? Que os americanos falavam, pô, ainda bem que ele só via por um olho, senão ele teria chegado até o Cairo se tivesse os 2 olhos, né? Tá? Os americanos brincavam muito com isso, né? Tá? A guerra de 64, 67, realmente 7 dias. O objetivo qual era? O objetivo era o mesmo objetivo dos macabeus. A retomada de Jerusalém. A retomada de Jerusalém. E eles conseguiram. Foi uma coisa muito interessante, né?
porque eu conversava, né, com o pessoal, os generais, né, principalmente os generais egípcios, né. Eu ia para cima, estava sempre para cima e para baixo com o general Sabet, né, que tinha sido um grande general da década de 70, da guerra de 74, do Yom Kippur, né. E ele falava, uma coisa que nós, egípcios, nunca vamos perdoar nos palestinos, tá, é que quando o exército, quando os judeus entraram em Jerusalém, eles se mandaram de Jerusalém, eles abandonaram suas casas, foi tudo correndo, foi tudo embora. Tudo correu para a Jordânia. Tá? Aí ficou facílimo dos judeus se apoderarem das casas, dos prédios, etc. Tá? Na realidade, né, os rabinos vão dizer que houve uma força espiritual, houve um vento, houve um rua, houve um mispar, né, um misparrá, né, que empurrou, né, aquele povo que para sair, o povo judeu poder entrar. Então, em 67, isso ocorreu. Tá? Já em 74, já é uma outra história, né? Porque aí os egípcios, né, o Anwar Sadat, né, que era o general e presidente do Egito, né, que substituiu o general Nasser, né, ele se armou até os dentes com os russos, né? Tá? Então, eles conseguiram, né, ir para cima de Israel, né, pressionar Israel. Aí, de novo, o Moshe Dayan, né, com o apoio. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, eu acompanhei bem esse período, que foi o período que eu estava indo para a Inglaterra, em 74, né? Pra vocês terem uma ideia, os judeus, eles se juntaram em Nova York, né, com Blomberg, né, esse Blomberg aí, o Blomberg da TV, né, de comunicação Blomberg, né, que foi prefeito de Nova York, agora quer ser presidente, né, dos Estados Unidos, né, eles se juntaram na casa do Blomberg, né, em uma noite eles coletaram dinheiro e compraram 104 Phantoms. 104 Phantoms em uma noite. 120 Phantoms em uma noite. E apareceram 200 oficiais das Forças Aéreas Americanas, da US Air Force, né, que montaram nos bichão e foram lutar. Tá? Aí foi a grande batalha, né, dos MiG-23 contra os Phantoms. Né? Isso é uma batalha histórica, né, tá? Onde cada Phantom americano pilotado por um israelense derrubava de 11. Né? Aí os próprios russos disseram, opa, para tudo, porque agora vocês estão colocando os nossos equipamentos em uma inferioridade perante os americanos, né? Altíssimo ponto da Guerra Fria. Tá? Tá? Então, eles recuaram, os americanos foram no Egito, e eu acompanhei isso já em 87, né, e compraram o Egito. Né. Eles chegaram lá para os oficiais, criaram, né, uma nova casta dentro da sociedade egípcia, a sociedade militar, criaram cidades, por exemplo, a cidade dos generais, né, que fica em Alexandria, é extraordinária, é linda. Tá. Cada general ganhou lá um apartamento, eles têm o salário dele de general, mais um auxílio que vem dos Estados Unidos, né? Aí o americano aparelhou aquilo tudo lá para fazer frente para o Egito ser o grande parceiro de Israel. Por quê? Na realidade, o Egito não podia vender o canal de Suez, mas podia arrendar, então o Egito arrendou dessa forma. Tá? Então vocês veem que agora o general Nisi, né, substituiu, né, o Mubarak, né? Até um tapete hoje que o Lucas mudou aqui de lugar, né, me foi presenteado pelo general Mubarak, né? Os americanos aí foram lá agora, teve aquela primavera no Egito, o americano foi lá, abafou, meteu uma grana, 3,4 bilhões de dólares, aumentou o canal. Poxa, o egípcio
ganha uma grana ali só vendo o navio passar, entendeu? Então, é uma vitória militar dessa forma, tá? Mas existe essa questão transcendental, né? Então vamos ver o que diz aqui a doutora. A vitória militar foi necessária para o povo judeu. Os macabeus derrotaram forças poderosas, espiritual e fisicamente, que buscavam extirpar o judaísmo. Mas não foi um acontecimento sobrenatural, tá? Por outro lado, o milagre do azeite transcendeu as leis da natureza, mas praticamente não teve grande importância, tá? Por que não teve grande importância? Porque se o Cohen assim o desejasse, ele podia manter a menorá acesa com azeite profanado. Ele poderia. Porque ele tem o poder da Shemitah na mão dele, né? Então, ele poderia. Mas ele não quis. O Eterno não quis que fosse assim. O Eterno quis dar uma demonstração que, cara, fica tranquilo. Essa guerra que você ganhou aí, fui eu que fiz. Que é um sinal, isso aí vai queimar por 8 dias, tá? Então, por exemplo, o irmão Lauro, né, que está sempre na live, sempre estuda, nunca falta loja, e etc, etc, etc. Cara, você está no caminho certo. Eu é que botei aquele porco para você não morrer. Tá? Então, é esse tipo de sinais, né, que nós vamos estudar ao longo desses dias, tá? Que virão agora. Então, nós vamos juntos aprender a identificar esses sinais. Os 2 nomes de milagre, como é que os 2 nomes de milagre funcionam, tudo isso nós vamos ver. Tá? Vamos lá. A comparação entre esses 2 tipos de evento nos leva a considerar a definição do que é milagre. O que é preferível, um evento positivo e de grande significado, no qual não é violada nenhuma lei da natureza, ou um evento sobrenatural que serve a um propósito limitado? Tá? Okay? Então, por exemplo, o nosso workshop de sábado foi um evento de grande porte. Tá? Por quê? Porque houve uma manifestação divina onde os irmãos aprenderam e estudaram como nunca aprenderam nem estudaram antes. Tá? Então houve uma manifestação divina ali. Tá? Só que não houve assim, né? O irmão saiu blá, 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 falando língua, né? Porque como é que o pessoal vende a ideia, né, nas igrejas, né? Que quando você recebe o Espírito Santo, aí você fica blá 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 blá, blá, né? Batendo língua como se você estivesse infartando, né? Tá? Dá aspirina pro fiel, né? Tá? Não é, né? Então houve, né? Quer dizer, eu que não fiquei em grupo, né? Fiquei circulando entre os grupos, subia e descia a nossa escada de caracol, né? A energia rolou ali, né? Quem teve lá, fala aí. Poderoso, poderoso, poderoso. Tá? Então, é um evento tipo dos macabeus, né? Mas ocorre, por exemplo, em loja, fenômenos do tipo da menorá. Por exemplo, vela que ficar acesa e não queimar. Não é 1, 2, 3, 4 vezes, não é várias vezes. O irmão coloca lá a vela fica acesa 2 horas e não queima. Continua grande. Também ocorre da gente acender uma vela e o Eluf Capitão Leite, que é o nosso capelão, que monitora mais essas coisas, né? Ele fala, Rabi, né? Ele olha, Rabi. Né? Por quê? A gente acende 3 velas iguais na menorá na nossa frente, menorá de 3 braços. Uma faz assim, ó, come toda, esparrama toda. A outra fica lá queimando 2 horas, não gasta. Vai explicar. Não é isso? Tá? O Eluf já viu coisas extraordinárias ocorrerem com vela. Né? Por exemplo, o mestre Batista,
que não teve, né? Não teve o coração dele aceso, não teve essa menorá acesa no coração dele. Ele nunca me perdoou, né? Porque tinha uma vela acesa aqui, eu peguei a chama e botei na outra vela. Não aceita isso. Não aceita. Não, isso não pode. O que o senhor fez aí? É um truque. O cara queria descobrir o truque. Isso não tem truque. Entendeu? Tem truque. Tinha uma entidade aqui e a entidade levou a vela, a chama para mim. A chama foi. Sabe? Porque tem gente que não vai acreditar. Tá? Mas nós, né? Principalmente o Eluf, né? Que está conosco, né? Há mais tempo, né? Ainda a maestria agora, etc. Ele já presenciou lances assim. Nós já tivemos lances, por exemplo, de menorá, né? Da menorá está aqui, a vela está aqui, a chama está aqui. Tem um espaço no meio. Tá? Então, mas esse evento, ele ocorre, mas não altera nada, vocês entenderam? Tá? Ele está ali só para dizer, ó, eu estou aqui. A governança está dizendo, moçada desse carral, nós estamos aqui. Tá? Deixa com a gente. Tá? Aí alguém vai receber uma cura, vai arrumar um emprego. No caso desse mestre Batista, que a aposentadoria dele estava travada há 22 anos, na segunda-feira o dinheiro estava depositado na conta dele, ele nunca ajudou a loja. Tá? Ele ajudou um pouquinho no início, mas depois foi embora, né? Tá? Então tudo isso ocorre. Tá? Então, o que é mais importante para a gente? Um evento, como nós tivemos no sábado, onde todos estudaram como nunca estudaram, aprenderam como nunca aprenderam, e fizeram o cross-fertilization como nunca fizeram antes, ou esses rituais que nós fazemos, né? Que uma guide vai lá e pega a chama, faz assim, a chama vai para o outro lado. Isso aqui é só para dizer, ó, nós estamos aqui com vocês. Tá? Mas o importante mesmo foi ter tirado os assírios do templo, porque senão nós não estaremos aqui agora. Tá bem claro isso daí? Está ficando claro para vocês? E essa é a base dos nossos estudos até o dia 29/12. Tá? Okay? Vamos continuar. Como ensina o Talmud, Deus não viola as leis da natureza criadas e mantidas por ele, sem uma forte razão para o fazer. Tá? Se o Todo-Poderoso fez o suprimento de azeite queimar durante 8 dias, certamente houve uma boa razão para isso. Tá? Qual é a boa razão para isso? É dizer, gente, eu estou aqui. Não tem mais a Shekinah, não tem mais a estrutura do primeiro templo, não tem mais Davi da Meller com o tabernáculo, não tem mais Moshe Rabbeinu recebendo situações teofânicas na Ohel Moed, saindo com o rosto glorioso, tá? Mas eu estou aqui. Olha aí, queimou 8 dias, vocês estão vendo? Eu estou aqui. Vai fundo junto. Não para não. Sabe? Eu preciso dessa minha Torá espalhada pelo mundo. Tá? Então, isso é que é importante. Esses sinais é muito importante, né, de nós entendermos. Tá? Vamos continuar. Tá? Agora, com relação às leis da natureza, isso já está na lousa que está com o Eluf Capitão Leite. Tá? Nós vamos entender o livro de Bereshit nesse sábado 21. Tá? Nós vamos entender. E tudo se entende começando por esse Aleph. Tá? E depois começando pelo Beit. Ab. Tá? Quando o Rabi Yeshua ele falava Abá, 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 ele não estava se referindo a pai, vocês entenderam? Porque outro dia, uma senhora lá, né, assim, sacudiu o Rosh Lucas, né, e disse, eu não entro nessa tua igreja porque vocês não chamam Deus de pai como
Rabi Yeshua, como Jesus Cristo chamava. Olha só a ignorância. Tá? Lá em 2 Reis, na segunda Crônicas, né? Está lá dito, né? E aquele que vai construirá o templo no lugar de Davi da Amélia, me chamará de pai e eu o chamarei de filho. Então, quem começou com a história de Aba, na realidade foi o rei Salomão, né? Foi Rabi Yeshua. Tá? E o cabalista, né? Tanto o rei Salomão como o Rabi Yeshua, o cabalista, ele não se refere a Aba como pai, ele se refere a Aba como Atzilut e Beriá. Não tem nada de pai na história, você entendeu? Então quando ele fala, oremos ao pai, oremos a Aba, oremos ao nível de Bereshit, ao nível de Beriá e Atzilut, tá? Eu estou no pai, e o pai está em mim, está aqui, ó. Olha o que o Rabi Yeshua falava. Ó, cadê o meu negócio? Irmãos, eu preciso de um assistente. Aqui, ó. O que Rabi Yeshua falava? Eu estou em Beriá e Atzilut. Atzilut e Beriá está em mim, mas são muito maiores que eu. É claro que é. É quem a emanação e a criação é muito maior. Isso que ele falava. Isso que ele fala Aba. Tá? Isso que ele fala Aba. Bom, mas não é papo para hoje. Ok? Então, vamos lá então. O principal mandamento de Hanukkah é o acendimento da Hanukkah, né? Ninguém precisa comprar uma Hanukkah. Ninguém precisa comprar. Mas nós podemos acender, a partir da semana que vem, todo dia a nossa vela. Então, para aquele que está precisando de Shalom Beit, né, paz na casa, acenda a vela branca. Para aquele que está precisando paz nos seus negócios, paz no relacionamento, né, no seu connection, né, de modo geral, azul. Quem está precisando de prosperidade física mesmo, né, tá? Larjan, né, amarelinha, tá? Quem está precisando evoluir, né, verde, tá? Então, nós vamos assim, tá? Okay? Então vamos lá. O principal mandamento de Hanukkah é o acendimento da Hanukkah. É o fato de ter servido como um sinal dos céus para o nosso povo, tá? Então o que representa acender as velas? Que lá atrás, aqueles 8 dias queimando, foi um sinal que a governança estava presente. Tá? Foi por meio desse milagre um evento sobrenatural que envolveu uma substância que simboliza tanto a Torá, Shemen, né? Então, Shemen é o azeite, né? Shemen, como Am Israel, né? Tá? Então, Am é povo, tá? Amaeres, né? Povo da terra. Am Israel, né? Então, o Shemen, ele representa tanto o povo, como ele representa a própria Torá, tá? Porque, né? Então, hoje eu não comecei com a musiquinha, né? Tá? Kimitzion Tetse Torá, né? Então, os irmãos leiam, né? Estudem Isaías 2.3, né? É importante nesse período a gente estudar, né? Kimitzion Tetse Torá, Uvar Hashem Yerushalayim, né? Quer dizer, de Sião vem a Torá e de Jerusalém a palavra do Senhor, né? De Hashem, né? Aí aqui não é Adonai, é Hashem, tá? Então vamos continuar. Então, é para isso que serve as velas que nós vamos acender, tá? Então aqueles que realmente estiverem precisando, né, dessas coisas, aí faz uma catampá, né, com desejo, né, tá?
Tá, agora não faz catampar, né? Porque eu tenho tirinha aqui, né? Catampar aqui, porque o irmão escreve um texto, né? Não adianta escrever um texto. Né? A Yetzira, né? Já é um mundo que não tem nem tempo nem espaço. Então não tem mais texto. Tem estado de consciência. Tá? É diferente, né? Tá? Porque é o mundo da formatação. Então, Yetzirah, sabe, ele nos vê formatados, mas eles ainda estão em estado de consciência criacional. Tá? Okay? Então vamos lá. O mandamento de acendimento da Hanukkah, durante as 8 noites da festa, ensina geração após geração que os hebreus, a geração de hebreus, que é Deus quem garante a eternidade da sua Torá. Vocês entenderam? Então vamos lá, vamos entender. Profeta Daniel. Profeta Daniel, ele fala que a grande meretriz, por 1260 anos, ia esconder a Torá do mundo. Né? Ele usa lá o termo, né? Esconder a verdade e etc. A grande meretriz. Tá? Os assírios, eles tentaram, né, acabar, não com a Torá propriamente dita, eles tentaram acabar com a cultura judaica como um todo. Né? Tá? Então, o judeu tinha que participar das disputas olímpicas, o judeu tinha que fazer aquelas lutas nus, né? Os judeus tinham que falar o grego, né? Todas essas coisas eles fizeram. Tá? Okay? Mas o judeu retorna para a Torá. Então, os macabeus, levitas, retornam o povo de volta para a Torá. E a Torá estava onde? A Torá estava no templo. É muito importante nós entendermos o que é o conceito da sinagoga para o judeu. Tá? Tá? A sinagoga para o judeu, o judeu tem uma Torá, ele está abraçado na Torá. Então ele faz uma sinagoga, uma casa, né? Muro e etc. Né? Hotel, né? Com muro direitinho, para guardar a Torá, entendeu? Então, aquele movimento que vocês veem o judeu fazer assim com a Torá, esse é exatamente o movimento da sinagoga. Tá? Então, a sinagoga existe para guardar a Torá. E a sinagoga é uma yeshivá. É um lugar que você senta para aprender. Por quê? Porque Esdras lia e ensinava. Lia e ensinava. Esse é exatamente o conceito da loja maçônica.